Boa noite. Os últimos anos não foram fáceis para a construção civil no Brasil. Diversos fatores contribuíram para que o setor amargasse queda consecutiva. Mas tem aqueles que conseguiram surfar na economia, driblar a crise e crescer. A empresa RD Engenharia, há 24 anos no mercado, é, sem dúvida alguma, um case de sucesso. Com a percepção aguçada do mercado, possibilitou a abertura de novos caminhos para o proprietário da empresa, ex-oficial do Exército e engenheiro Romero Reis, que é o nosso convidado especial de hoje. E temos a honra de recebê-lo. Muito bem-vindo, Romero. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Eu que lhe agradeço, é um prazer estar falando aqui com a Band. E vamos falar desse tema que é tão agradável à construção civil e que tanto gera emprego nesse país. Pois é, né? E que você domina tão bem. Fala um pouco, Romero, dessa tua rica experiência na Amazônia. Você é de São Paulo, né? É formado em engenharia, estudou na Academia Militar de Agulhas Negras, né? Perfeito. Frequentou o IME, Instituto Militar de Engenharia, não é para qualquer um. Né? Tem que ter muita dedicação para entrar no IME, assim como para o ITA também. Decidiu, por vontade própria, de vir servir aqui na região e teve a oportunidade de participar de muitos projetos pelo Exército na Amazônia. Fala um pouco dessa experiência. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Aos 15 anos de idade, entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, com sede lá em Campinas. Né? Sou natural do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra, próximo a Ribeirão Preto. E aí segui minha vida militar, iniciando lá em Campinas, como eu disse. Posteriormente fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que é uma escola referência, né? Forma os oficiais do Exército Brasileiro. E posteriormente, já como oficial, me tornei paraquedista militar e prestei um concurso para o Instituto Militar de Engenharia, com sede no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. É um instituto muito renomado e tive o privilégio de concluir o curso lá em dezembro de 1990. E na época foram oferecidas algumas cidades para poder vir trabalhar como engenheiro do Exército. E Manaus foi uma delas. Eu escolhi vir para cá e aí considero, porque eu sou um homem privilegiado, porque também vim para Manaus, esse local maravilhoso aqui, pude criar filhos, ter netos. Né? Já tem netos? Tenho netos. Já está com quanto tempo em Manaus? Eu estou aqui há quase 30 anos. 30 anos, RD tem 24 anos no mercado, então já tem uma história. Você chegou no Exército até oficial major? Como major, né, eu pedi para ir para a reserva não remunerada e aí fui tocar minha vida empresarial. Você me falou de alguns aqui. Projetos, né, assim, importantes na Brigada de Tefé, que você participou pelo Exército. Um projeto que é muito conhecido aqui na região é o projeto Calha Norte. Né? Mas como eu era um dos engenheiros mais novos aqui na região, eu fui destinado para o Calha Sul, que nada mais é do que a Calha dos Solimões. Especificamente fui cuidar de Tabatinga. Né? Lá construímos hospitais, lá construímos muitas bases militares lá. E 4 anos depois eu fui responsável pela implantação da brigada em Tefé. Então o Exército resolveu tirar uma brigada lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e transferiu para Tefé. E assim começou essa história de sucesso, que é a Brigada de Selva instalada lá em Tefé. O mais interessante na tua história é que muitos investidores, empreendedores pensam num negócio e abrem e aprendem no decorrer da caminhada. Você foi o contrário. Ficou esse tempo todo como militar, no Exército, como engenheiro, atuando em projetos para depois, então, decidir dar baixa do Exército e abrir a tua empresa. Então, foi, assim, uma experiência valorosa para esse início na tua carreira, né? O Exército Brasileiro é uma das instituições mais reconhecidas, né, do Brasil. E eu me considero um privilegiado exatamente por essas peculiaridades, como, por exemplo, eu pude fazer uma pós-graduação e uma graduação ao mesmo tempo sobre a Amazônia.
o fato de eu ter sido destinado para trabalhar nesses locais me identificou muito com a terra, né? E ver a população ribeirinha, ver a dificuldade logística. Imagina. Você só vai para lá de barco e aí semana e meses para você chegar, ou se for de avião, que é um meio de transporte mais rápido, mas que nem sempre está disponível. Então, trabalhar na Amazônia é um desafio e, ao mesmo tempo, nos encanta. E é por isso que, quando você tem essa oportunidade, dificilmente você deixa de ficar aqui. Pois é, agora, nesses 24 anos da RD Engenharia, sua empresa, vocês fizeram projetos que favoreceram o crescimento da cidade de Manaus, projetos importantes, participaram construíram indústrias do polo industrial de Manaus, shoppings, hospitais, hotéis e até a Arena Amadeu Teixeira. Como é que você se sente sabendo que participou de todo esse crescimento, né? Uma parcela importante. A cidade de Manaus, ela está intimamente ligada, né, com o seu desenvolvimento com o modelo Zona Franca, né? Então, o decreto 288 de 1967 criou a Zona Franca e a partir daí começou a chegar vários players nacionais e internacionais para poder se estabelecer aqui e produzir. Isso gerou uma demanda de serviço enorme para a região, né? E a gente aproveitou essa oportunidade. Tudo aqui está por fazer, ou ainda estava por fazer, né? E aí você tinha necessidade de galpões, isso gera emprego, gera produção e ao mesmo tempo também gera serviço, demanda unidades residenciais, demanda hotéis, demanda hospitais, demanda uma série de equipamentos que a construção civil acaba sendo fomentada. E nós aproveitamos isso. Nós constituímos a RD Engenharia para ser uma empresa cujo negócio é construir usando soluções tecnológicas inteligentes e buscando cada vez mais entender a vontade e a necessidade do cliente. Isso é que nos faz ter uma ligação de sucesso com cada produto que a gente pôde empreender, não só na área industrial, quanto na área hospitalar, na área educacional. Nós fizemos várias escolas aqui para grupos privados, né? Isso é um motivo de satisfação. Eu tinha alguns sonhos. Queria fazer hotel, fizemos 4, gostaria de ter feito indústrias. Quais os hotéis que vocês fizeram? Fizemos o Sleep Inn, trabalhamos lá no Tropical Business, fizemos o Comfort lá no Distrito Industrial. O Go In também foi o Go In, ajudamos o projeto do Go In lá no centro, né? E tudo isso foi acumulando experiências para a gente e enriquecendo a nossa história aqui, né? Agora você falou Sleep In, eu lembrei do que você comentou comigo, que foi algo incrível. Vocês construíram e depois de construído, em 3 dias, tudo foi vendido. A que você atribui esse sucesso? Que fatores levaram a isso? O mercado imobiliário na década de 2000 aqui, né, entre décadas de 90 e 2000, ela era um mercado muito carente, né, e tinha muita necessidade de expansão e nós identificamos que lá no Distrito Industrial cabia hotel, né? Então fizemos uma parceria na época com o proprietário da área, criamos um produto imobiliário, fizemos uma incorporação, cerca de 180 apartamentos, né? E lançamos isso numa sexta-feira, na parte da tarde. O coquetel oficial seria na outra quarta-feira. Quando foi na terça-feira, praticamente 3 dias úteis, estava tudo vendido. Isso foi motivo de muita satisfação para nós, porque o mercado respondeu favoravelmente, né? Então, para o empreendedor, traz uma satisfação muito grande quando você consegue um produto e que ele é muito bem absorvido pelo mercado. Isso é sinal de que você estava com a sintonia adequada. O preço também devia estar bastante convidativo para a época. Eu chego à conclusão, né, depois do jogo jogado, é fácil você analisar as questões, né, slow motion, várias câmeras e tal, mas se fosse hoje e tivéssemos aumentado o preço em 30%, assim mesmo teria vendido em 30 dias. Então eu acho que, de uma certa forma, isso conferiu uma musculatura para aquele empreendimento muito interessante. Quem mais comprou? Pessoas... Empresários, prestadores de serviço, pessoas que tinham alguma ligação com o distrito ou não, porque aquele empreendimento ele tinha um apelo diferenciado por estar ancorado num shopping, né, que tinha serviços, que tem uma grande parte de negócios na sua frente, que é no Distrito Industrial 1, né? Então ele foi uma conjunção de fatores. O shopping ali é o Estúdio 5. Estúdio 5 Festival Mall, né? Isso.
Eu também costumo mencionar que o sucesso é uma equação com muitos parâmetros, né? Para dar certo, todos têm que ser muito bem conjugados. Agregado, né? Mas às vezes para você ter um insucesso basta um, né? Que aí acaba contaminando. Mas nesse caso específico foi um grande sucesso e a gente fica feliz e a gente sempre vai nessa linha de buscar atender aquilo que o cliente e que o mercado precisa. A RD Engenharia hoje conta com que estrutura? São quantos funcionários? Hoje nós estamos com cerca de 500 colaboradores. Na nossa espinha dorsal tem cerca de 10% disso, né? A nossa sede é aqui no Parque 10 e a gente vem nesses últimos anos, nós aproveitamos para dar uma reciclada na nossa governança corporativa, fizemos muitos investimentos com relação ao nosso suporte tecnológico, né? Nossa base de dados, servidores, treinamento para o nosso núcleo principal, né? Controlando os indicadores de produtividade, porque isso é vital, né? Segundo os estudiosos como Peter Drucker, haverão dois tipos de companhia no século XXI, os grandes conglomerados multinacionais e as companhias regionais especializadas. Nós nos encaixamos nesse modelo. Nós queremos ser e somos uma companhia regional especializada que quer estar consolidada, fruto das oportunidades que aqui tivemos. E certamente o Brasil agora para frente vai rodar e a gente vai ajudar esse desenvolvimento, como temos feito ao longo desses 24 anos. Que bom, fico feliz. Mas nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí que o papo continua. E voltamos com bate-papo com o proprietário da RD Engenharia, Romero Reis, que é engenheiro, claro, né? Falar de construção civil, normalmente tem que ter alguém que conheça do métier. Agora, falando em métier, você comentou também comigo que há 5 anos atrás já começou a perceber sinais de enfraquecimento do polo industrial de Manaus. Ainda há pouco estávamos falando no polo industrial de Manaus e me ocorreu que nós havíamos conversado a respeito. Você começou a perceber sinais de enfraquecimento do polo industrial de Manaus e que isso, consequentemente, resultaria em diminuição de faturamento e também desemprego. E foi aí que você também começou a pensar em qual seria a saída. Qual foi essa saída? Grande parte do nosso faturamento, né, Jonas? Aliás, é bom que entenda que muitas das construções são em decorrências do polo industrial de Manaus. Por isso que, se o polo industrial de Manaus vai mal, isso afeta várias outras empresas, né? Os estudos mostram que mais de 80% do PIB amazonense, né, da cidade de Manaus, né, passa pelo modelo Zona Franca. E há 5 anos a gente vem percebendo que, com a dificuldade da renovação dos incentivos, e depois o Brasil entrou num período de baixo crescimento, depois de uma recessão profunda, né, nos anos de 2015 e 2016, né, nós então entendemos que haveria necessidade de buscarmos outros segmentos para complementar o nosso faturamento, que grande parte dele vinha das expansões e das novas plantas que se instalavam aqui na Zona Franca de Manaus. Falar em plantas, vocês chegaram a fazer quase todas as fábricas da White Martins, né? Fizemos todas as fábricas da White Martins, fizemos fábricas na LG, fizemos mais de 110 mil metros na Samsung, construímos 3 Distribution Park, nada mais é do que condomínios industriais padrões internacional, através da Hines, que é um fundo americano com sede em Houston. Investiram aqui quase R$1 bilhão e nós somos o braço executivo deles aqui. Isso nos trouxe bastante experiência e bastante sensibilidade. Então a gente via que o metro quadrado de aluguel de galpão, ele atingiu o seu ápice há cerca de 7 anos atrás. E depois desse período ele veio numa baixa de valor, aumentando a oferta e cada vez mais o preço caindo, né, não levando em consideração ainda a inflação. Então isso fez com que a gente repensasse que o nosso modelo estava muito concentrado nas obras industriais e buscamos alternativa no mercado residencial.
E isso foi muito interessante para a gente, porque complementou e pôde manter o nosso nível de emprego, o nosso nível de desenvolvimento. E a RD conseguiu, então, caminhar nesse período aí, mesmo com mais dificuldade na economia, que foi em 2015, 16 e 17, atuando principalmente no mercado de habitação de interesse social. Os últimos 5 anos foram os piores para a construção civil, né? A construção civil é cerca de 7,3%, quase 8% do PIB, né? Emprega 14 milhões de pessoas, quer dizer, quase o número de desempregados que nós temos no Brasil é absorvido pela construção civil. Né? Então, você vê como ela é um segmento econômico importante, e não só pela expressividade dos números, mas principalmente porque ela emprega a baixa renda, ela emprega a base da pirâmide, né? Isso tem um alcance social muito grande. Nós estamos vendo agora o governo federal vai implementar ações aí nos próximos dias, nos próximos meses, exatamente para poder permitir que a construção civil volte, porque emprega muito rápido e especialmente as pessoas de baixa renda. Então isso que nos faz pensar e aumenta até a nossa responsabilidade, né? Nós já chegamos a ter 1.500 colaboradores, né, diretos. E se você pensar que para cada colaborador direto tem pelo menos 2 indiretos, aí você vê como a construção civil mexe com a sociedade na questão da renda, né? Isso tem que ser muito bem pensado aqui na região. Você ainda há pouco citou em construção de moradias, que a saída foi a construção de moradias. Moradias que você fala são as de construção do governo? Não, do governo federal? O mercado imobiliário, ele tem... Mas vocês pegaram também do governo, né? Fizemos produtos imobiliários da linha do Minha Casa Minha Vida. Tá. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa bastante exitoso, né? Ele foi criado há cerca de no ano de 2008 aproximadamente, né? E já entregou 1 milhão de habitação, né? E ele tem várias faixas de renda, o que a gente chama faixa 1, que vai até 2 salários, o faixa 1,5, alguma coisa em torno de R$2.000 de renda, faixa 2 e 3, que vai de 2.600 até R$7.000. Essas habitações, elas são financiadas com recurso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então consegue ter taxas de juros mais atraentes. Além disso, o governo federal complementa o que o tomador do empréstimo teria que fazer através de um subsídio, né? Que tem alguns fatores lá de determinação desse subsídio, fatores sociais, composição de renda, né? Então tudo isso facilita, trocando em números, se você tivesse que comprar um apartamento de R$100.000, o governo pode entrar até com 30 mil, ou seja, você vai deixar de financiar 100 mil, vai financiar 70 mil. Isso causa um grande impacto para a pessoa, especialmente na sua capacidade de pagamento, não sacrificando a sua renda. E nós caminhamos muito nesse sentido, né? Implementando habitações com ticket médio até R$300 mil, embora possamos até atuar em unidades residenciais com valores mais elevados, mas nós nos concentramos especialmente nessa faixa de renda e fomos muito bem sucedidos. Agora, muita concorrência nesse mercado também, né, Romero? Tem inclusive vindo grandes construtoras, né, de fora do estado do Amazonas para trabalhar e, enfim, investir também. Aqui tem muita área, óbvio, então permite construções maiores. A exemplo disso é a construtora mineira MRV. Como é que você vê essa concorrência? Eu costumo dizer que o que nos faz levantar cedo e dormir tarde são alguns fatores. Um deles é a concorrência, né? Porque o mercado capitalista que nós vivemos, e graças a Deus o Brasil optou por isso, o sistema democrático capitalista, né? Você tem que ter proposta, você tem que ter produto para atingir a necessidade do cliente, né? E você só consegue isso quando você faz aquele algo mais, né? E certamente a concorrência coloca muita pressão sobre nós no aspecto de, se você quer ganhar share, se você quer ganhar mercado, você tem que ser energizado, você tem que ter uma equipe campeã, você tem que ter um time de sucesso para que você possa então se
se posicionar bem e certamente você ter os resultados, ter lucro, né? A base do sistema capitalista é ter resultado, ter lucro, porque sem lucro, que muitas vezes o Brasil demonizou o lucro, né? Demonizou a prosperidade, isso a gente precisa comunicar isso para a sociedade. É você ter lucro, você ter prosperidade, fruto do seu trabalho, isso é louvável, né? E deve ser cultuado pela sociedade. E é nessa linha que nós vamos. Perfeito. Agora, você acha que nessa linha que você está falando, a melhor maneira de progredir no negócio é trabalhando em conjunto? Por exemplo, às vezes trabalhar só fica difícil. Se trabalhar em parceria, existe isso na construção? Empresas que se juntam para fazer um determinado condomínio, uma determinada uma obra gigante e se reúnem? Essa é uma saída também para a crise? Não há dúvida, Júnior, porque os problemas individuais, eles são comuns a todos os atores daquele segmento. Então, por que não resolvê-los... É melhor dividir e ganhar do que não ganhar nada. E por que não resolvê-los de forma conjunta, né? Acho que a concorrência, especialmente no mercado da construção civil, no mercado imobiliário, ele está lá na compra do terreno. O restante é muito nivelado, porque as informações estão aí, com a internet, você consegue entrar no site de qualquer um, no seu stand de venda, você sabe qual o tamanho do produto, quanto ele é vendido, por que preço, de que forma, quais são as condições. Agora, a concorrência entre nós, ela está onde? Lá na compra do insumo fundamental do mercado imobiliário, por exemplo, que é o terreno. Ali tem muita concorrência. Depois, o mercado é mais ou menos padrão. Para cada tipo de produto, tem as suas faixas de preço que ele aceita comprar em função da renda e dos critérios de concessão de crédito que os agentes financeiros arbitram. Então, é preciso olhar de uma maneira inteligente. E essa maneira inteligente é o que faz com que o grupo de empresários tenham pensado no CODESE, que é esse olhar inteligente para a cidade de Manaus, para torná-la. Você até chegou a comentar comigo que você faz parte do CODESE, que não deixa de ser um porta-voz da sociedade organizada, de pensar na cidade de Manaus como uma das melhores cidades para se viver? A sua colocação, ela mostra como nós temos nos dedicado a essa linha de pensamento nos últimos anos, né? A melhor maneira da gente proteger o nosso negócio é ajudar que a cidade tenha um ambiente adequado. Essa é a proposta do projeto Futuro da Minha Cidade, cujo braço executivo é o CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da cidade de Manaus. Esse modelo não foi inventado aqui, ele foi concebido algumas décadas atrás na gestão do prefeito Silvio Barros. E depois ele foi reeleito e ele pegou todas aquelas boas práticas que ele adotou na administração de Maringá, transformou isso num projeto. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, da qual nós somos conselheiros lá em Brasília, patrocinou esse projeto. E um dia, numa reunião lá do Conselho, esse projeto me foi apresentado e na mesma hora trouxemos ele aqui para Manaus. Claro, coisas boas têm que ser implantadas, né? Nós somos apaixonados pela cidade de Manaus, né? E nós desejamos que ela esteja entre as 10 melhores cidades para se viver, entre as 20 melhores cidades para se fazer negócio. Nós conseguimos perceber que o PIB da cidade está muito concentrado no modelo Zona Franca e que a gente deveria buscar segmentos econômicos relevantes para complementar 2/3 do PIB fora do faturamento da Zona Franca. Nós não desejamos acabar com a Zona Franca, pelo contrário. Fortalecer. Nós queremos fortalecê-la. Mas se ela gera hoje 25 bilhões de dólares de faturamento nos últimos anos, qualquer coisa em torno de 100 bilhões de reais, por que não desenvolver alternativas econômicas como piscicultura, turismo, produtos da floresta, mineração, para produzir 200 bilhões? Ou seja, 2/3 de 300, né? Com isso, você tira o risco que hoje está muito concentrado no modelo Zona Franca, até porque internacionalmente e nacionalmente as palavras incentivo, renúncia fiscal não soa bem, né? Verdade. Planos e negócios, lançamentos, sei que tem lançamento para 2019, quais são?
Antes de entrar nesse detalhe, eu quero também falar que o nosso presidente do CODESE, o Antônio Azevedo, né? É o Tonico, né? É uma pessoa fantástica, né? Que tem trabalhado duramente por esse modelo e juntamente com o Conselho Deliberativo, né? Composto de várias personalidades, como o Jório, o Lício Tapajós, o Franco. O Jaime Benchimol está ainda agora. O Jaime está chegando agora, né? Sempre nos ajudou, mas está vindo para o Conselho agora. O Euler Guimarães, né? É uma equipe muito boa. Uma equipe, né? De craques. Tem que sair coisa boa, tem que sair projeto bom daí. Certamente. E com certeza todos nós da sociedade, em todos os segmentos, torcemos pelo sucesso, porque como você mesmo disse, é da iniciativa privada que vem o protagonismo, né? Ou seja, não tem como mais a máquina estatal fazer acontecer. A iniciativa privada tem que fazer a sua parte, né? Está acontecendo agora que quem está sendo empoderado é a sociedade civil organizada, através de movimentos inteligentes como esse do CODESE. Não vem para rivalizar com gestão pública, ele vem para ajudar a definir as estratégias, para mostrar para o gestor público que é contratado pelo voto. O gestor público passa a ser o indutor, né? E sem dúvida, ele vai ser o implementador daquilo que a sociedade civil organizada deseja. E ele vai ser contratado pelo voto. Isso é uma questão muito inteligente e muito oportuna com o momento que nós estamos vivendo. A RD, nós estamos identificando que 2019, 2020, com a retomada do crescimento no Brasil, né, ela vai surfar essa onda aí certamente. Nós temos produto, nós temos processos, nós estamos conseguindo índices de produtividade na construção civil melhores do que muitos locais a nível internacional, né? Então, aquela ideia de achar que o amazonense não é produtivo, pelo contrário, nós estamos conseguindo fazer construções residenciais com um excelente padrão de acabamento, com menos de 20 horas homem por metro quadrado. Isso é um nível, é um índice de padrão internacional, isso com muito estudo, com muita dedicação e com muita vontade. Então a gente, nada melhor do que fazer aquilo que a gente gosta. E isso nos traz satisfação. Fico feliz. Chegamos ao final do programa com uma boa notícia. Que pena. Fazer o que gosta é um privilégio, com certeza. Muito obrigado. Sucesso, Romero, a você, a RD Engenharia, toda a sua equipe, e sucesso para a nossa cidade com os projetos do CODESE. Né? Para você também, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre aqui, às ordens, para você também que quer apresentar o seu negócio e aquilo que você contribui para o desenvolvimento do nosso estado, da nossa região. Muito obrigada pela sua audiência. No próximo sábado estaremos de volta. Até lá!